Confesso que faz alguns anos que eu tenho fugido de comentar o assunto linguagem neutra, linguagem inclusiva, linguagem não binária, a despeito dos muitos pedidos feitos por alguns de vocês. E são várias as razões pelas quais eu venho fugindo de falar disso. Primeiro porque é um fenômeno em andamento, é muito difícil analisar algo que está em andamento. Se eu tivesse feito um vídeo 2 anos atrás, é possível que eu tivesse arrependida de algumas coisas ditas. Outra razão é que eu não me proponho na internet a fazer campanhas por assuntos, campanhas por adesão a um termo, ou campanhas pela proibição, ou coisas assim, mas eu vejo que as pessoas não estão preparadas para participar dessa discussão de uma maneira um pouco menos apaixonada, um pouco mais racional, um pouco mais honesta do ponto de vista dos argumentos, e isso me deixava com um pouco de receio e pouquíssima vontade de entrar nessa seara que vai gerar discussão, que vai gerar xingamento, que vai gerar, enfim, problemas de mil naturezas. Minha terceira razão é o fato de esse ser um assunto interdisciplinar. Ele não é um assunto de professor de língua portuguesa. A gente tem professores que estão há 10, 20, 30 anos na sala de aula, cujo principal objeto de estudo é a gramática normativa, e não necessariamente essas pessoas estão por dentro das discussões da linguística e de mudança linguística. Não necessariamente elas têm todas as informações necessárias para analisar uma proposta como essa. Todas as vezes que eu vi essa discussão, eu via nos comentários as pessoas dizendo: eu sou formada em letras e... como se isso devesse bastar para a gente acatar o argumento. Pessoas formadas em letras vão ter opiniões diferentes acerca desse assunto, porque existem diferentes concepções sobre língua, diferentes concepções sobre ensino, diferentes concepções sobre variação linguística, sobre mudança linguística, sem contar o fato de que é muito pouco provável que essas pessoas tenham discutido esse tema na faculdade de um ponto de vista acadêmico, científico. Então esse diploma, como nenhum outro, bastaria para fazer alguém se sentir seguro para dar esse veredito sobre o que é ou não, o que pode ou não a linguagem. Mas apesar dessas ressalvas e de várias outras que eu ainda poderia fazer, eu achei que talvez fosse o momento de dar algumas opiniões e tentar comentar alguns dos argumentos usados nessas discussões. Eu sei muito bem que nessa altura do campeonato as pessoas já têm opiniões formadas, e também sei que muita gente vai procurar vídeos sobre esse assunto não para se informar, mas para tentar encontrar embasamento para a opinião que elas já têm, para tentar encontrar alguém que reforce aquilo em que elas já acreditam, e aí elas querem só o argumento de autoridade. Se for isso, todo mundo vai sair frustrado desse vídeo, porque eu acho que ele não vai ter essa função. Então vamos lá, resolvi fazer um papo informal, não fiz roteiro, não tenho tópicos planejados e vou me lembrando aqui o que eu achar importante. No ano passado eu vi muitas pessoas se queixando do fato de algum órgão do governo ter usado algum exemplo do que se chama de linguagem inclusiva, e o incômodo era causado porque isso estava sendo visto por essas pessoas como uma maneira de impor esse tipo de linguagem. A linguagem neutra, inclusive, enfim, não faz parte da gramática normativa, mas mesmo que ela passasse a fazer, ainda assim não seria imposta. O fato de alguém ter decidido usar é individual, é uma decisão dessa pessoa e não faz com que se torne obrigatório para os outros. Então, mesmo que tivesse na gramática normativa, ninguém seria perseguido por não usar, assim como ninguém é perseguido por não usar mesóclise. Quer dizer, a gramática está lá como uma referência do que é aceito oficialmente na língua, mas ninguém é obrigado a seguir. Então, imposição não existe. O que seria uma abordagem impositiva seria a proibição de uso. Algumas pessoas gostariam de usar. Se elas fossem proibidas, isso sim seria uma imposição, mas a obrigação não tem como existir. Outro argumento que eu acho ruim, e vocês vão perceber que eu vou tentar trazer argumentos de um lado e de outro, assim, de pessoas que são simpáticas à ideia e pessoas que são contrárias, é o argumento de que qualquer pessoa que não esteja disposta a aderir a essa inovação linguística está fazendo isso por transfobia. É claro que as pessoas transfóbicas vão se opor a uma proposta que tenta ouvir essa população, mas isso não significa que a resistência à mudança linguística seja causada só por esse motivo. Mudança linguística gera resistência por natureza. A gente tem até hoje pessoas que se incomodam por não ter acento em ideia ou pela queda do trema. Então eu sei que mudanças na língua incomodam as pessoas que são mais conservadoras, que gostam de olhar para a língua de um ponto de vista mais tradicionalista, mas seria ingênuo a gente achar que o fato de a linguagem inclusiva ser uma demanda mais do grupo das pessoas trans não esteja influenciando esse julgamento negativo, essa grande resistência que existe.
Outra coisa importante quando se fala em linguagem inclusiva é inclusiva para quem? A proposta dela é que seja inclusiva para aquelas pessoas que não se identificam com os gêneros disponíveis na língua portuguesa, né? Então, alguém que não se enxerga como parte do gênero feminino ou masculino, não se sente contemplado e gostaria de ter uma terceira opção. Esse argumento gera um contra-argumento que é a inclusão dessas pessoas está excluindo pessoas deficientes como cegos. O tema da inclusão é caro para mim, mas é um argumento ruim imaginar que a gente possa tentar fazer algum ranking de quais são as inclusões mais importantes, como se isso fosse possível. O que me preocupa quando falam sobre os cegos e sobre os leitores de texto, os aplicativos, os softwares que fazem essa função, é que dizem esses aplicativos não vão identificar uma palavra escrita com X ou com E, um TODES, por exemplo, e isso vai gerar a exclusão dessas pessoas. Gente, vamos fazer uma pausa aqui. Vou ler algumas palavras que vão aparecer na tela para vocês. Ameixa, exame, táxi, texto. Aqui a gente tem 4 palavras com a letra X. Em cada uma delas, a letra X está representando um som diferente. Não existe uma correspondência sempre direta. Uma letra representa um som. Não, tem letras que representam vários sons, como é o caso da letra X. Isso conta pra gente que o aplicativo que lê para os cegos um texto não faz a leitura individual das letras. Porque se fosse assim, ele falharia com muita frequência. Quer dizer, ele provavelmente sabe fazer uma leitura contextual. Ele sabe que em táxi o X não tem o mesmo som que ele tem em ameixa. Do meu ponto de vista de pessoa leiga em tecnologia, isso aqui é uma evidência de que o aplicativo poderia ter uma programação lá que indicasse, olha, um X em uma palavra como todos ou como meninos deve ser lido de tal forma, que poderia ser todos e todas, ou talvez meninos e meninas. Eu sei que isso não resolveria o problema da língua ser binária, né, de ter os dois gêneros. Algumas pessoas não se identificam com esses dois, mas poderia ser uma maneira de traduzir a intenção daquele X sem gerar uma pronúncia que não soasse pertinente ou natural para a língua portuguesa. Outro argumento comum, que é muito repetido pelos professores, é o fato de que todes não existe, todes é errado, todes não faz parte da gramática. E aí a gente vê uma limitação na concepção de língua que essa pessoa tem. Bom, o todes já existe, porque para existir ele precisa ser usado e ele já é usado. Uma coisa é uma palavra existir e outra coisa é essa palavra ser oficializada como parte do léxico de uma língua. Primeiro as palavras existem, primeiro elas surgem. Só depois, se elas forem de fato incorporadas como parte do vocabulário que a população usa, se elas tiverem um uso significativo, é que elas vão parar nessas ferramentas formais de registro. Ou seja, dizer que ele não existe demonstra pouco conhecimento sobre como uma língua funciona. O outro argumento está correto. Todes não é correto do ponto de vista da gramática normativa. Todes não faz parte da gramática. Verdade, a gramática normativa tem uma tendência a ser mais conservadora, a demorar mais para mudar. Ela muda sim, mas ela muda numa velocidade diferente da que a língua muda. Então, quem acha que língua e gramática são a mesma coisa, tem dificuldade para lidar com essa informação. A língua portuguesa não equivale àquele conjunto de regras que a gente chama de gramática normativa. Uma língua é muito mais que uma gramática. Aliás, uma língua nem precisa ter uma gramática normativa. Ou seja, o todes, de fato, não está previsto na gramática normativa. Em alguns contextos, ele pode ser considerado um erro, o que não significa que ele não possa ser usado em contexto nenhum. Na vida, a gente vai muito além da gramática, né? A gramática é um pedacinho aqui e a língua tem várias outras ocorrências, várias outras naturezas, várias inovações, coisas que vão ser passageiras, modismos que vêm e depois são esquecidos, modismos que vêm como modismos, mas depois passam a fazer parte oficialmente da língua. Quer dizer, o futuro de todes, de querides ou de qualquer coisa assim, só o tempo vai dizer. Pode ser que isso passe, mas também pode ser que não. Não adianta a gente querer fingir que pode fazer essa previsão, que tem uma bola de cristal, porque isso seria um pouco insensato, né, gente? Assim como seria insensato em relação a qualquer outro neologismo ou estrangeirismo que esteja aí em voga nos dias de hoje, embora não tenha sido incorporado oficialmente à língua. Outro argumento comum é: mas bom dia a todos já inclui todas as pessoas. Verdade, bom dia a todos inclui todas as pessoas desse ponto de vista gramatical. Isso não quer dizer que a gente não possa olhar para as regras atuais da gramática e questionar ou se incomodar com algumas coisas. Isso que a gente faz de usar o masculino para indicar qualquer grupo com qualquer composição, que é chamado de masculino genérico, é algo que existe oficialmente na língua portuguesa. Então, quem falar bom dia a todos
querendo incluir homens, mulheres, pessoas que não se reconheçam como parte desse binarismo, essa pessoa está fazendo algo correto do ponto de vista gramatical. Mas nem tudo na língua se resume a correto ou errado. A gente pode gerar efeitos de sentido. Falar bom dia a todos e a todas tem, assim, a mesma pegada de falar senhoras e senhores. E qual é a diferença? A diferença é você ressaltar os grupos na sua individualidade e demonstrar respeito por eles, apreço, né? Querer se dirigir diretamente a esses grupos para que eles sejam notados. Faz diferença, é diferente falar algo mais vago, que abranja todo mundo, ou explicitar a quem você está se referindo, sobretudo de um ponto de vista histórico. Então, as mulheres não costumavam ser interlocutoras. Quando elas passam a ser, o fato de você reconhecer a presença delas e de validá-las nessa posição faz diferença. Quer dizer que alguém que vai apresentar um evento e diga boa noite a todos está sendo transfóbico? Não, gente, a gente não pode fazer esse cálculo assim tão matemático. Falou X, quer dizer que pensa Y. Não é bem assim. Claro que uma pessoa transfóbica não vai jamais falar um todes. Mas algumas pessoas não vão falar todes por outros motivos, que não a transfobia. Então a gente tem que ter cuidado para não fazer essas generalizações. Eu sei que é tentador, mas eu, como uma pessoa que estuda muito interpretação de texto, vejo generalizações e conclusões precipitadas entre os principais problemas da má compreensão. Dizer que alguém que se recusa a falar todes é transfóbico é uma conclusão precipitada, ainda que os transfóbicos estejam nesse grupo, mas nem todo mundo ali é. Para quem tende a ser mais conservador em relação à língua, para quem acha que a gramática normativa não pode ser desrespeitada, é tudo de mais importante, que infelizmente é uma visão que é construída ao longo da vida das pessoas na escola, elas saem achando que língua portuguesa é a mesma coisa que a disciplina de língua portuguesa que elas estudaram, que é uma visão equivocada, mas é uma visão comum entre os leigos. Para essa pessoa, o que eu acho que seria o ideal seria continuar seguindo a gramática normativa nesses contextos de fala coletiva, por exemplo, mas no caso de conhecer uma pessoa que se identifique como não binária, tomar o cuidado de entender como essa pessoa gostaria de ser chamada. Nossa, Carol, eu quero respeitar a pessoa, mas eu sou muito conservador com a língua. Eu teria muita dificuldade de perguntar assim, tá cansade? A gente tem como fugir do masculino e feminino sem precisar recorrer à inovação quando a pessoa não quiser, não gostar. Uma opção seria dizer para essa pessoa, e aí, muito cansaço? Os novos usuários do iPhone já devem ter visto que quando você vai configurar o aparelho, você tem 3 opções de linguagem. O aparelho se referia a você no feminino, perguntando, você está pronta? No masculino, como, você está pronto? E de forma neutra, que seria a proposta deles, tudo pronto? Ou seja, existem caminhos para não fazer alguém ser chamado de uma forma que a pessoa não se sente à vontade, sem que você precise recorrer a uma inovação que também não te deixa à vontade. Honestamente, eu sempre me pergunto nesses casos por que o desconforto não pode ser meu. O que é que me faz achar que a outra pessoa que se sente desconfortável ouvindo algo no masculino ou no feminino precisa lidar com isso e eu não poderia lidar com uma mudança, uma adequação para não ferir essa pessoa? Mas aí é claro que esse assunto tem muita coisa subjetiva, a gente não tá falando sobre certo e errado, não tem a regra, não existe um manual de como fazer. Para algumas pessoas, ferir a gramática seria algo inadmissível. Eu tenho mais medo de ferir uma outra pessoa do que de ferir um livro, um manual. Mas apesar de estar dizendo isso, por exemplo, no português é legal, eu continuo seguindo a gramática normativa, porque eu tenho receio de que as pessoas entendam o meu uso como uma recomendação, como um exemplo a ser seguido ou como uma imposição. Então, como eu sei que as pessoas estão propensas a entender esse assunto de forma equivocada, porque para elas é um tema sensível, eu evito o mal entendido. Eu acho da minha parte que é uma decisão que me deixa tranquila, mas que também envolve uma dosezinha assim de covardia, porque eu gostaria de sinalizar para essas pessoas que eu sou simpática à causa, que eu não me importaria de fazer uma mudança mínima na língua, de dizer um bem-vindes, mas ao mesmo tempo priorizei não gerar ruídos no conteúdo. Então cada um vai tomar decisões com base nos critérios que fizerem mais sentido e nos contextos em que for usar uma forma ou outra. Outro argumento comum é que as mudanças linguísticas acontecem de maneira natural e não por meio de imposição. Isso é verdade, está um pouco relacionado ao que eu falei sobre uma palavra que surge, começa a ser usada e a adesão espontânea das pessoas é que vai definir se ela vai ficar na língua ou não. Mas a gente tem exemplos de exceções de várias línguas, de vários países, de coisas que foram pensadas, de propostas com esse fundo mais ideológico, sim,
e que viraram parte da língua oficialmente. Mas aqui eu volto ao meu argumento de que imposição não existe. Existe uma proposta para que haja uma opção a mais, para que quem quiser possa usar. Isso não é a aniquilação do feminino, do masculino, das normas que a gente já tem. Quando eu digo que esse não é um problema gramatical, que não é uma questão linguística, que seria um assunto para ser discutido de um ponto de vista mais interdisciplinar, é porque a grande questão aqui é que para as pessoas a sexualidade alheia, a identidade alheia é um tabu. Eu penso que, por exemplo, se a escola dos seus filhos resolveu dizer bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, isso não deveria ser visto como algo que está sendo ensinado, mas como algo que eles resolveram usar na comunicação deles para tentarem se posicionar nesse lugar de respeitosos a essa pauta, de preocupados com essa pauta. Eu duvido que exista um professor ensinando linguagem neutra, até porque não existe um consenso. Existem várias propostas diferentes, algumas com mais mudanças, outras com menos, algumas com ideias mais conservadoras também. Quer dizer, o professor ensinaria o quê? Agora é diferente de escolherem usar. E aí eu acho que a grande questão é, se as crianças perguntarem para os pais, por que tá vindo isso aqui, bem-vindes? Os pais vão se sentir numa situação de saia justa, porque o tabu tá no tema, não na gramática. A minha opinião mais sincera sobre esse assunto é que eu acho que ninguém deveria ser proibido de usar e ninguém deveria ser obrigado a usar. A obrigação é impossível, gente, não tem como obrigar alguém a usar, mas a proibição é possível e ela é tão problemática para mim quanto seria o outro lado. Então, se a gente não quer imposições, a gente precisaria repensar esse desejo tão grande de proibir algo. O incômodo com uma inovação na língua é esperado, é comum, acontece, mas o deboche a quem escolhe usar essa inovação é muito sintomático. Acho que ele conta muito sobre nós, sobre quem debocha, sobre por que debocha. Provavelmente esse vídeo vai ficar muito picotado, porque eu já tô falando há 40 minutos e as principais redes do Português é Legal são plataformas que abrigam vídeos de 10 minutos, então vou cortar muita coisa. Fiquem à vontade para deixar comentários, dúvidas para um eventual próximo vídeo. Hoje eu quis vir sem muito preparo, sem muito planejamento para falar sobre os temas que viessem à mente, porque eles são recorrentes. Eu imaginava que só falaria desse tema um dia que eu pudesse colocar uma bibliografia grande. Eu tenho lido muito sobre isso, mas achei melhor ir por um outro caminho e falar com vocês assim de um jeito mais direto, mais íntimo. Então é isso, apesar da minha simpatia à causa, às pessoas que fizeram essa demanda e da plena tranquilidade e convicção de que nenhuma mudança linguística é capaz de destruir uma língua, aqui nas redes do Português é Legal eu ainda não acatei essas mudanças pelas razões que eu falei. Mas sou muito admiradora de quem acatou nos seus projetos profissionais, acho que demonstram uma simpatia, um cuidado por pessoas que costumam ficar na margem e acho isso muito informativo. Então, na minha opinião, fiquem à vontade para usar se quiserem, fiquem à vontade para não aderir se não quiserem, mas evitem desrespeitar aqueles que aderiram, porque as motivações não são linguísticas, vão muito além e acho que elas são válidas.